Olá, seja bem-vindo. Hoje mais uma edição especial desse podcast que tem dado muito o que falar, o DNA Cast. E aí, Duda, quarta edição hoje? Quarto episódio, e eu acho que hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que vai tocar muita gente e vai ajudar, porque a gente vai melhorar a produtividade e a disciplina das pessoas, que é o tema principal do nosso podcast, né? Hoje o tema é muito polêmico, viu, Duda? Porque, inclusive, eu fiquei chocado no primeiro instante. Falei, Duda, tem certeza que a gente vai falar sobre rede digital, rede social? Nossa, aqueles dados que você trouxe aqui nos bastidores, é mais de 1 bilhão de pessoas, é? 1 bilhão de pessoas hoje no mundo usam a rede social. Nossa. É muita movimentação, né? Padrão de comportamento humano. E o pior é que nem todo mundo usa com a mesma finalidade, né? As finalidades são diversas e cada vez mais as ferramentas se aperfeiçoam para aprender mais a gente criar dependência dessa ferramenta, né? Nos nossos scripts aqui, né? A gente tá com alguns pontos-chave importantes, mas a rede social pode influenciar sono, pode influenciar seu tempo, pode influenciar, trazer muitas informações, pode diminuir sua produtividade ou pode trazer benefícios também, trazer informações que vão melhorar seu contexto de maneira geral, que pelo menos a gente usa a rede social para isso, né, Ronaldo? A gente usa para trazer informações relevantes para melhorar alguma coisa na gente. A rede social pode ser um vilão na sua vida, pode ser um mocinho também. Como a gente conversou aqui antes nos bastidores e o Duda passou alguns dados que até me chocou, a gente pode usar isso de forma benéfica, buscando mais conteúdo, cultura e associando isso de forma produtiva ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. E pode também ser de forma que venha mais atrapalhar do que colaborar, né? Tem uma pesquisa da Globo Web Index que fala que as pessoas ficam mais de 2 horas, mas eu acho que é bem mais que isso, né? Eu acho que sim, se eu pesquisar no meu celular aqui vai dar muito mais de 2 horas. Se a gente for parar para analisar, eu tava olhando há tempos atrás, né, que eu ficava um pouco mais em redes sociais, eu tinha um padrão de ficar ali um pouco mais de 3 horas nas redes sociais por dia, né? Hoje eu tô com um padrão um pouco diferente, não ficar mais de 2 horas. Eu criei um padrão para isso, né? Você sabe quantas horas você fica na rede social? Boa pergunta, hein, Ronaldo? Você já pesquisou? Já pesquisou. Aproveite, a gente vai dar uma pausa aqui para você olhar o tempo de hora social e você já se inscreve aqui no nosso canal, Já porque também não vale nada a gente tá falando aqui, você não tá inscrito nesse canal, você não vai absorver os próximos conteúdos. Então comenta, compartilha, eu quero saber quanto tempo você fica em rede social. Comenta aí. A gente vai colocar um post quando subir esse episódio aí do DNA. E aí a galera vai falar quanto tempo fica em média nas redes sociais. E aí tem que juntar todas, né? Que tem várias, Instagram, Facebook, TikTok, tem um monte de rede social aí. E qual você mais usa, qual você mais usa. Existe uma guerra, inclusive, entre elas hoje, né? Entre elas. Ontem eu tava, você falando, eu ainda tava no resíduo ainda de usar muito a rede social. E eu fui dormir ontem pesquisando e vi uma ferramenta nova que o Instagram tá lançando, inclusive, chamado Guias, que é tipo um blog, né? Não vi falar. E hoje você me apresentou aí que a gente pode... de fixar a foto, né? Pode fixar a foto, você né? Criar um padrão ali de fixar a foto, suas postagens mais importantes. Aquela última postagem sua que você vai postar, vai ficar ali, vai aparecer no feed de maneira regular, mas quem vai entrar no seu perfil ali vai olhar mais ele mais com coisas importantes fixadas. Hoje, como esse assunto é polêmico, vamos tocar logo na polêmica. Você me falou, uma das coisas que você me falou que a gente vai discutir hoje é sobre produtividade. Produtividade. Né? A rede social atrapalha a sua produtividade. Muito. Eu acho que a rede social atrapalha muito a produtividade das pessoas hoje. Por quê? Porque tem aquele contexto de a pessoa ficar se culpando. Eu já me peguei nisso. Eu ficar algum tempo na rede social e aquele tempo de ócio ali... eu poder estar lendo um livro, ou então pesquisando algum artigo científico, que eu sou um cara que leu muito artigo, então podia estar pesquisando algum artigo científico relacionado a isso. Então, a rede social, em algum momento da minha vida, falando de mim, me atrapalhou em algumas situações, né, de maneira geral. E a gente vê isso aumentando de maneira muito alarmante, Ronaldo. E as pessoas cada vez mais jovens, né, tá criando um padrão ali de comportamento, de você falar com amigos nas redes sociais, de você viver um mundo, como você falou antes aqui, uma bolha dentro das redes sociais. Você comprar, pedir comida, falar com as pessoas, tudo dentro das redes sociais. Eu acho que engloba muita coisa. Primeiro, a questão da produtividade, como você falou, e do comportamento.
Eu tinha como hábito acordar e meu celular fica no lado da minha cama. A primeira coisa que eu fazia quando acordava era pegar o celular e olhar se tinha alguma mensagem. E isso podia influenciar até o desempenho do meu dia, e podia influenciar até o meu nível de positividade. Isso. Podia fluir aquela energia para baixo ou para cima. Hoje eu aprendi a me educar de algumas formas. Eu pego o celular, Duda, a primeira coisa que eu faço, eu vou treinar, aí faço stories mostrando para as pessoas que me acompanham a minha rotina, a minha disciplina do treino diário. Depois disso, eu não mexo mais nesse aparelho. Eu chego em treino, chego em casa, tomo meu café, me alimento. A partir daí que eu vou olhar e matar essa curiosidade, a demanda que eu tenho ali de coisas para responder e para fazer. Mas a gente sabe que não é bem essa a realidade das pessoas. Não é essa a realidade. As pessoas geralmente a primeira dica que a gente vai daqui hoje, eu acho que é não deixe o celular perto da cama. Por 2 fatores. Um, a gente até citou em podcasts anteriores aqui, né? Pode atrapalhar seu sono. E atrapalhando o seu sono, sua produção no outro dia vai ser diminuída. Por quê? Porque você vai estar com sono e, consequentemente, sua produtividade ela vai influenciar de maneira significativa. Você deu uma aula incrível aí no podcast, na segunda Acho que episódio, foi se no eu não me segundo engano, episódio, você deu uma né? aula sobre isso aí que foi incrível. A gente Quem falou não assistiu, sobre... volta vale a lá, pena, entra lá, assiste lá o segundo episódio que a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí, nesse contexto, o celular pode diminuir sua quantidade de sono na noite. E aí, essa diminuição do sono atrapalha a sua produtividade no outro dia, né? Além daquele contexto que a gente citou no segundo episódio. Então, primeira dica, não durma com o celular próximo. Evite o celular tá próximo. Tá próximo a dormir. Até porque a gente tem que ter hoje uma dieta de celular. Por quê? Porque tudo que envolve nosso dia a dia tá dentro do celular. WhatsApp, Instagram, Facebook, várias informações estão ali dentro. Bloco de notas. Você faz tudo pelo celular. E isso acaba criando, como você falou, uma bolha ali dentro. Então isso é um pouco ruim, né? Esse padrão. E a gente vê hoje as pessoas se socializando mais dentro da rede social do que com as pessoas que estão em volta dela. Não, e a própria bolha vai além, né? Se a gente começar a falar sobre se socializar, que você acabou de falar aí, a bolha acaba virando uma realidade na sua vida. Então, você, a partir daquele convívio, das pessoas que te seguem, que respiram a mesma coisa, que compartilham a mesma coisa, tudo aquilo passa a ser verdade única. Existem outras verdades, né? Não que existam várias verdades, mas existem outros cenários, né? Então você começa a comungar só dentro de um cenário. Também falta, a partir do momento que você começa a se comunicar mais de forma social, presencial, você começa a abrir mais o horizonte de pensamento, né? E aí tem aquela sensação de perda, né, Ronaldo? Às vezes a gente tá jantando com nossa família ali em algum lugar, ou então a gente tá com a expectativa de ler um livro, ou então a gente está com algum momento e às vezes as pessoas ficam conectadas mais no celular do que vivendo aquele momento ali. E aí gera aquela sensação de perda. Pô, poderia ter aproveitado melhor aquela viagem ou aquele livro, né? Tá mais perto das pessoas que eu amo, como a gente falou aqui, sair para jantar, as pessoas estão mais no celular do que se comunicando de maneira social ali, de maneira direta. Né? Eu tenho três jovens em casa, né? 3 filhos em casa e eu vejo muito isso. Eles até menos do que eu. Eles fazem uso da rede social. Então, muitas vezes eles até me policiam, né? Falam, pô, pai, a gente tá em determinado momento aqui, o senhor tá preso aqui na rede, o senhor tá vendo isso, tá vendo aquilo, então eu acho que eu tenho que me policiar, tenho que ouvir um pouco dos seus conselhos. Agora, como fazer isso, Duda? A gente vem dentro de uma vida cheia de hábitos, né? Aí eu por exemplo, eu tenho WhatsApp, eu comecei agora no TikTok, não tinha, mas eu tô começando a divulgar conteúdo através do TikTok. Eu não tenho TikTok ainda, né? Tem o Instagram, tem o LinkedIn. LinkedIn, mas é uma rede bem profissional, né, o LinkedIn. É uma rede bem voltada para a parte profissional e as pessoas profissionais estão crescendo mais dentro do LinkedIn. Mas quando você fala de produtividade, você fala de muito tempo em rede social, então seria mais em relação a lazer, a perda de foco, alguma coisa assim, porque aí me vem o LinkedIn e você já não reagiu de tanta forma, você já entendeu o LinkedIn mais como algo que traz mais conteúdo e talvez uma coisa mais positiva. Mais profissional, né? Como a gente fala aqui de empreendedorismo também, né? E em algum aí episódio a gente vai estar falando de vendas e de liderança. O LinkedIn hoje, ele é até aconselhado por alguns caras que são os tops, assim, que fala sobre produtividade, né? O Christoph, que fala do livro A Tríade do Tempo, né? Que a gente vai falar um episódio sobre isso também. Que
ele está ali dentro das redes sociais para se comunicar com outros profissionais, apenas para isso. E quando eu me comunico com outros profissionais pensando na minha parte profissional, isso acaba trazendo um ponto positivo. Quando eu estou na rede social e eu só estou ali por estar para ver vida de pessoas ou outras questões, isso é um ponto negativo. Entendi. Então não é o tempo que você passa com o celular que você tá questionando aqui. Agora caiu a ficha. Eu tava até tentando um pouco entender. É como você produz e como você utiliza o seu tempo no celular e na rede social. A primeira coisa, Ronaldo, acho que a gente até falou isso em outro episódio também, mas tem que seguir as pessoas que vão trazer alguma coisa positiva para você. Você tá ali seguindo algumas pessoas que vão trazer tipo a vida, alguma coisa, pelo menos para mim isso não me enriquece de maneira positiva, né? Em termos de crescimento pessoal, crescimento de informação, eu tenho selecionado muito hoje as pessoas que eu tô seguindo e cada vez estou seguindo menos pessoas. Isso é muito bom. Você tá sempre colhendo, né? O que você busca plantar, você tá dentro daquele mesmo jardim ali, as flores sempre dentro da mesma cultura de flores, né? Eu acho que a gente tem que criar um padrão ali, criar reforços para diminuir o uso das redes sociais. Tá. Como fazer isso, Duda? Eu tenho uma rotina, eu gosto muito de falar, você vê que eu sempre venho falando um pouquinho de rotina aqui. Eu quero entender isso porque as pessoas têm rotina também, né? E tem dúvida sobre isso também, né? Tem dúvida, né? Na minha rotina, como eu te falei, eu acordo, vou pro meu trabalho. Meu trabalho exige muita presença do WhatsApp. Eu tenho uma carteira de cliente gigante na Bahia. Eu acredito que eu estou sendo produtivo, tá acompanhando o WhatsApp. Aí já é outro contexto, né? Já é outro contexto. Outro o problema contexto. É quando eu migro para buscar uma informação que não agrega dentro do Instagram. Porque, por exemplo, muitas das vezes a gente está usando as redes sociais para o trabalho. Aí já é outra coisa. Então, exemplo, você está ali dentro do WhatsApp, está produzindo, buscando cliente, trocando informações com o cliente, você está produzindo alguma coisa. Mas às vezes você ficar no WhatsApp ou no Instagram vendo... TikTok vendo dancinha vendo dancinha, isso aí não vai trazer crescimento pessoal para você nenhum. Mas quando você está dentro da rede social produzindo, a gente não tem uma tendência de ficar muito tempo. Você passou um tempo ali e produziu. Então, informação com o cliente, trocou informação, você não passa muito tempo do seu dia dentro desse contexto. Tá. Suas horas de trabalho que você está ali, você está trabalhando, produzindo algo. Tá. E você recomenda, você como um cara que conhece mais da questão humana, do desenvolvimento de testosterona, que a gente já falou que tudo tem uma relação. Você recomenda uma carga horária da pessoa utilizar essa rede social, isso como forma de lazer ou não? Ou tem alguma coisa específica? Ronaldo, eu tenho uma que eu uso pra mim, né? Eu vou falar de mim. Às vezes a gente não sabe a realidade dos outros, né? Eu tenho um padrão, eu uso muito o Instagram. É uma rede social que eu uso mais hoje. É o Instagram. Então, dentro do Instagram, eu ativei ali a quantidade de tempo que eu posso ficar num dia dentro do Instagram. Então, eu ativei ali 2 horas no máximo. E aí, a gente até estava comentando aqui antes, né? Quando chegou hoje 4 horas da tarde ali, atingiu minhas 2 horas e eu não entrei mais. Eu vou morrer com isso, viu, padre? Eu vou morrer com isso. Eu ativei ali o horário de ficar no máximo 2 horas. Porque às vezes eu entro, às vezes eu vou dar uma olhada no Instagram das minhas empresas também, porque minhas empresas têm Instagrams diferentes, então eu acabo entrando para olhar um pouco como é que tá o padrão ali de mensagem, ver a informação que chegou, então eu uso para isso também, mas de maneira geral eu fico em média 2 horas ali dentro das redes sociais. Eu tô, tipo, também, sempre quando eu tô com o celular, ou escrevendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, eu tenho deixado um livro próximo. Porque aí eu fico naquele padrão de culpa, né? Como eu gosto muito de ler e buscar informação, eu fico me colocando assim, comparando, né? Vou ficar na rede social ou vou ler um livro para mim ganhar conhecimento? Então esse padrão de culpa eu tenho tentado diminuir. O que eu recomendo para vocês, e eu espero que vocês façam, é que a partir do momento que vão se policiar, mas a primeira coisa que você tem que fazer é curtir o Instagram do DNA Cash, porque lá você não vai perder tempo, lá você não vai gastar energia. Lá você vai ser produtivo. Né? Todo dia de manhã a gente vai te passar uma mensagem de positividade que vai te ajudar a encarar o seu dia de forma melhor. E a partir daí você começar a analisar qual o melhor caminho seguir durante esse percurso diário, né? E aí a gente dá algumas dicas aqui importantes. Eu acho que a primeira de tudo é tirar a notificação. Então,
Eu já não uso. Você não usa, né? Eu também não uso isso há muito tempo, eu não né? uso notificação. Então, Até pensei aqui para lembrar o que era notificação. então imagina aí, você tá ali resolvendo suas coisas, aí chega a mensagem toda hora de notificação. O ser humano é curioso, vai olhar. Então não adianta. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a notificação e determinar um tempo que você vai ficar nas redes sociais. Acho que isso é a primeira dica de tudo. Isso a gente chama de dieta do celular. Tirar notificações, determinar um tempo que você vai ficar no celular. E quando você estourar esse tempo e você for buscar o celular, tente fazer alguma coisa que vai lhe agregar em valor, né? Buscar um conhecimento, ler um livro, ou então entrar numa rede social ali que você vai aprender alguma coisa, né? Buscar um vídeo no YouTube que você vai aprender, vai lhe trazer algum benefício de melhorar como pessoa, então melhorar dentro do seu trabalho. Acho que isso é importante, né? A gente saber dividir essa questão. Algumas dicas aqui, se você não anotou então, que Duda já passou e achei super interessante. Primeiro, quer melhorar o gerenciamento, quer gerenciar melhor as suas horas na rede social, no Instagram, e WhatsApp e tal. Primeira coisa, desative as notificações. Desativar a notificação. Né? Tem que desativar. Primeira coisa, então prega o bloquinho de notas aí, desativa a notificação. O ser humano é muito curioso. Segundo, defina horários, né? Horários e limites para as redes sociais. Perfeito isso aí, Ronaldo. O horário que a gente tem que ficar nas redes sociais, se for um exemplo, se você estiver entrando na rede social, se for a lazer, tem que ser o horário ali que é o horário que você está mais cansado, que a tendência é você ficar menos. Imagine o horário ali que você está mais produtivo, você entrar dentro da rede social, você vai gastar muita energia ali dentro, então você vai estar gastando energia em algo que não vai lhe trazer benefício de produtividade. Mas você acha que não lhe distrai? Eu não sei, eu tenho essa sensação de que eu cheguei em casa cansado, me dava aquela vontade de dormir e tal, eu pego o celular ali, parece que me desperta mais. Velho, se bem que vai atrapalhar o meu sono, eu tenho certeza que vai atrapalhar o sono. Atrapalha o sono, né? Mas geralmente, por exemplo, de maneira geral, no horário que a gente está mais cansado, nossas conexões neurais estão menores, então a tendência é a gente absorver menos aquilo que a gente vai ler. Então, exemplo, se você for ler um livro no horário que você está mais cansado, a tendência é você ler muito pouco. Se você for pegar o celular no horário que você está mais cansado, a tendência é você ficar pouco. Se você pegar no horário que você é bem produtivo, né? Tem uns horários que a gente é bem produtivo, a tendência é você ficar mais. Essa é a tendência neural, né? De a gente se conectar mais com o que a gente está fazendo. Então já demos 3 dicas aqui, 3 dicas né? aí. A quarta dica, ter um propósito. Entrar com propósito. Saber o que você vai procurar. O que você falou, entrou com propósito. Você entra ali no WhatsApp para conversar com clientes, vender. Você vai no LinkedIn para trocar informações comerciais. Exatamente, e entender um pouco mais do network, né? Network. E no Instagram, às vezes, você também busca informações sobre o esporte, sobre algumas coisas e tal, e que pode ser uma coisa que traga um conhecimento de forma mais amplo, conhecimento, geral, legal. Né? Depois você fala aqui de selecionar quem você acompanha, ver as pessoas mais relevantes. Caramba, velho. Isso é fundamental. A gente já até falou em um episódio anterior, né? Eu me perco, Duda, porque eu entro, por exemplo, eu entro no seu Instagram. Você, com frequência lá, você coloca matérias e artigos. Eu não sou da área, mas, pô, eu fico, caramba, velho, o cara conhece. E aí eu não consigo assistir um depoimento daquele seu. Aí eu quero ler a matéria. Aí eu vejo outro. Aí daqui a pouco eu tô já vendo um conteúdo de outra pessoa. Você também não acaba perdendo. Não é perder tempo, é ganhar conteúdo. Ganhar conteúdo, né? Mas aí a gente tem que entrar dentro daquele contexto de se policiar, né? Porque senão você acaba entrando em um, aí vai, liga o outro. Hoje eu fiz. Hoje não, foi hoje pela manhã. Eu fiz até um post sobre livros, né? Tá, eu vi. Algo bem interessante, que livros que você deveria ler. Livros que falam sobre inteligência emocional, livros que falam sobre produtividade, livros que falam sobre vender. E aí são algo que a foto teve muito salvamento, né? Mas eu trouxe alguma informação relevante para ajudar alguma pessoa em algum contexto, né? Ela viu ali, salvou e aí saiu, tudo bem. Só que a gente tem uma carga de informações e as informações são muito diversas. E isso aí pode criar confusão, né? Isso acontece. Como eu estou começando a entregar conteúdo agora, a gente sempre tenta buscar um pouco mais, né?
Então a gente olha pessoas que estão tendo sucesso, o que elas estão fazendo, e aí alguns nomes dentro do cenário nacional eu sempre estou assistindo. Às vezes Patrícia está dormindo, eu ligo um canal no YouTube e falo, filha, eu vou ver só mais uma coisinha aqui. Só que você começa a absorver tanto que parece que você tem uma obesidade de informação. Você acaba não compilando aquilo e fica até perdido, né? Fica até você, perdido. Às vezes tem que dar um detox, ficar 2, 3 dias sem olhar nada para conseguir se organizar. Porque você tem muitas informações hoje e a grande maioria das pessoas, Ronaldo, tem até uma dica de um livro, eu acabei esquecendo ele, Dias Difíceis, eu acabei esquecendo, mas eu vou lembrar, depois eu passo para vocês. Que fala, a gente tem muitas pessoas hoje que são, exemplo, empresários e vendedores de rede social. Nunca teve um dia difícil na empresa. Tá, muito. Então, e pessoas bem-sucedidas até, mas que não tiveram a prática. Exatamente. Né? E às vezes ela passa uma informação ali que ela não teve vivência daquilo. Então não tem como ter certeza que aquela troca de informação é real ou não. Né? Dentro da minha área tem muita gente assim, muitas informações. Hoje as buscas maiores dentro das redes sociais é pessoas buscando sobre emagrecimento e dieta. São os dois principais temas. Eu, inclusive, acho que a gente espiritualidade, né? Eu acho que inclusive a gente entra aí na questão da bolha que a gente começou a falar. Exatamente. Porque como a gente comunga desse meio, eu, por exemplo, eu vivo vendas, mas era um assunto que não era tão discutido em rede social. A venda você não via muita gente falando sobre venda. Está crescendo agora mais, né? Começou agora a crescer. Mas a parte do esporte, a presença na academia, suplementação, nutrição, isso aí sempre foi uma referência, né? E muitas pessoas que não são qualificadas se sentem com propriedade para falar. E a gente vê, às vezes, absurdo, né? Eu não sou doutor para julgar, mas eu te acompanho o Gabriel, acompanho o Toquinho, as pessoas bacanas aí, eu vejo que, às vezes, vocês ficam chocados. É meio complicado, né? É meio complicado. Eu era muito de brigar há tempos atrás, né? Eu era muito de brigar em rede social, mas eu parei com isso, né? As pessoas iam lá, faziam um post que não tinha nada a ver, falando sobre dieta, exercício, alguma coisa, eu ia lá e torturava. Mas eu parei com isso, né? Eu parei. Por quê? Porque eu creio que acontecia. As pessoas me marcavam nos posts e não era uma só. Então, tipo, ela mestre, pra me comentar a respeito. Ó que situação. Aí eu peguei e parei de fazer isso. Eu não brinco mais nas redes sociais, tá? É tudo paz e amor agora. Se me marcarem lá, eu vou lá, dou uma curtida no meu comentário e saio. Isso é um risco até do nível de pessoas que você segue. Exatamente, né? Porque isso não é um fake news, né? Não é um fake isso é uma news. falta de informação, Falta de informação. Um conhecimento né? distorcido. Aí o que é que eu falo hoje? Pra gente ter muito cuidado com as informações. Redes sociais hoje passa de maneira para você, muitas das vezes, coisas que não são reais. Por exemplo, as pessoas vendem pelas redes sociais, né? E vendem um mundo que muitas vezes não são reais. E como eu falei, os temas mais falados hoje em rede social... E se você buscar as hashtags aí, é sobre emagrecimento, sobre dieta, sobre espiritualidade, né? E tem pessoas que falam sobre isso única e exclusivamente com viés de ganhar dinheiro. E às vezes não passa o que é a realidade dentro desses contextos aí. Isso é verdade. E aí toca muitas pessoas, né? Porque quando a gente fala as pessoas compram alguma coisa pela dor. Então, exemplo, a pessoa está querendo emagrecer, ela vai comprar. A pessoa está passando por alguma dificuldade espiritual, ela vai comprar. Né? A pessoa está pensando em ganhar massa muscular ou perder peso, ou a dieta, ela vai comprar. Geralmente é um trabalho psicológico. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tanto de informações que tem dentro das redes sociais, por isso que é importante a gente selecionar quem a gente segue. Mas eu acho que está relacionado, a gente não está fugindo do tema, quando a gente fala sobre esse assunto. Como a pessoa filtrar uma pessoa que está dentro da rede social, que tem uma quantidade expressiva de seguidores e que está falando algo que, da forma como ele passa, ele manipula. Ele não é sincero nas palavras. Ele cria uma verdade e as pessoas compram essa verdade. É um manipulador. Tem muito Como isso na a rede pessoa social, filtrar e saber se essa pessoa é ou não é? Eu acho que é seguir mais pessoas com respaldo, né, Ronaldo? Dentro desse contexto. Então... Mas essas pessoas que, por exemplo, foram até você e fizeram esse questionamento, não é uma saída? Fala, Duda, eu te conheço aqui, eu sei, o cara tá falando isso aqui não seria um parâmetro? Não que você criticasse do post do cara, mas que você desse um... Mas o que é que nas minhas redes sociais tem muito falando sobre, tipo, de maneira geral, sobre saúde, né?
sobre emagrecimento, suplementação, hipertrofia, muitas coisas relacionadas a isso. Então, quando a pessoa me marcava alguma coisa relacionada a isso, eu encaminhava um post meu. Aí ela tirava a conclusão. Entendi. E aí, como a pessoa me marcou ali, e às vezes via as pessoas que eu tava seguindo, e aí seguia também em comum, né? Seguir ali as pessoas que eu sigo, são dentro da mesma área, mas a gente tem algumas pessoas que são respaldadas, com maior respaldo dentro da área para estar falando nas redes sociais. Entendi. Duda, você já deu 4 dicas aqui. A 5ª dica, se eu não me engano, é durma e acorde com o smartphone longe de você. Longe de você. O celular não pode estar próximo. E 6ª dica, converse e se informe sobre o assunto. Exatamente. Então, assim, tem que estar buscando informação sobre. Sempre buscar informação. Sempre buscar informação sobre. Esse assunto de rede social é muito polêmico. É muito polêmico. Esse assunto é polêmico demais. Porque eu acho que, de certa forma, a rede social, ela cobre uma carência que a pessoa tem nas relações pessoais. Exatamente. Às vezes a pessoa não está conseguindo ter relações pessoais maduras dentro dos ambientes que ela está inserida e tal, e ela busca um refúgio na rede social. Seria isso? Alguma coisa relacionada a isso? De algumas maneiras pode ser, né, Ronaldo? Hoje, no mundo que a gente vive, a violência acabou gerando isso também, né? Mas as redes sociais, o consumo e o acesso fácil hoje da internet levou a ter esse contexto aí de maneira geral. Bacana. Não esqueça, meu pessoal, de se inscrever nessa página. Eu acredito que esse conteúdo de hoje está muito bacana. A gente está curioso para saber que rede social que você mais segue, utiliza, né? Quanto tempo você passa fica. em rede social, né? Mas não deixe de se inscrever no nosso canal. Tá sendo muito prazeroso fazer esse podcast, viu, Duda? Eu tô gostando demais. Tenho até lhe cobrado mais a gente passar mais tempo junto nesse projeto, mas lógico que a gente precisa que você afirme que a gente está no caminho certo. E a melhor forma é você se inscrevendo, você curtindo, compartilhando, comentando. E, pô, não tem forma de dar uma resposta positiva pra gente do que essa. Acho que é muito fácil, né, Ronaldo? Siga lá no nosso canal do YouTube, aperta o vermelhinho lá, se inscrever. Já vai estar inscrito. É de graça. Não custa nada, né? Vai lá e dá uma curtida, dá um likezinho lá, porque dando um like, o YouTube vai entender que nossa informação é relevante e vai chegar em mais pessoas, né? E nossas redes sociais, o DNA Cash, né? No Instagram, a gente posta mensagens positivas e que pode lhe ajudar de alguma maneira. Então, vai lá e... As mensagens estão incríveis, viu? Estão incríveis. Cada dia a gente solta uma diferente lá e vai tocar. Então, deixamos aqui hoje 6 dicas incríveis de como gerenciar melhor a rede social. E esse gerenciamento de rede social pode influenciar o seu comportamento. Quem você é, como você se torna, como você se comporta. E a sua produtividade. E a sua produtividade, que é o mais importante. Então, o recado que a gente deixa aqui hoje final... Selecione melhor quem você segue nas suas redes sociais. Quais páginas você segue na sua rede social? Exatamente. O que é que essa página traz para você de benefício? O que ela acrescenta na sua vida? Como ela soma na sua vida pessoal e profissional? É importantíssimo você estar atento a isso, tá? Com certeza o DNA Cast tem muita coisa boa, então não deixa de seguir a gente. Não deixa de seguir, é sempre prazeroso estar aqui em mais um episódio. Eu acho que esse tema de hoje, Ronaldo, foi bem relevante e trouxe informações relevantes para todos. Eu te agradeço aqui que você vai mudar meu comportamento e mais uma coisa, viu, Duda? Mais uma coisa, né? Benéfica para a parte positiva. Você vai aumentar a sua produtividade, pode ter certeza. Amém. Vocês que curtiram aí, um abraço e até a próxima edição. DNA Cash, hein, galera?